o amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais e no rumo do mundo de regeneração. Esse estudo com certeza nos fará refletir sobre qual o nosso papel nesse planeta que nos abriga, bem como as transformações que vêm ocorrendo nele, invisíveis aos nossos olhos, mas não ao sentir do nosso espírito. O GRESG apresenta Papo com Manuel Filomeno de Miranda, um curso ministrado por Alexandre Bulhões, Ricardo Gimbarovski e Celso Andreoni. Não perca! Olá, pessoal. Estamos começando hoje um novo Papo com GRESG 2022. E esse Papo com GRESG é ainda mais especial, porque assim, a gente, além do Alexandre, que tem feito todos os nossos Papos com GRESG, são maravilhosos, a gente tem também o Ricardo e o Celso com a gente. Então, eu, primeiro, antes da gente começar a fazer a prece, eu queria agradecer muito a vocês, viu, por essa oportunidade que vocês estão dando a todos nós. Eu tenho certeza que vai ser um ano assim muito, muito, muito bom, de muita coisa para refletir. Obrigada, Alexandre, obrigada, Ricardo, e obrigada, Celso. Muito obrigada. Bom, nós é que agradecemos. Muito obrigada, Vitor. Bem, gente, vamos dar início, então, passar a palavra para os nossos amigos, pedir a Deus que ilumine a cada um deles, que abençoe, que nos envolva na sua luz, e que nós possamos estar com o coração aberto, com ouvidos de realmente ouvir, para que as palavras que eles trouxerem hoje possam acompanhar a gente nos dias vindouros. Que Deus abençoe, que o trabalho possa ser iniciado com muita harmonia e muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ricardo, Simone, nós que agradecemos nessa oportunidade aí de estudo, de trabalho. É um momento bem bacana, porque o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, nós estávamos até comentando entre a gente dificilmente nós observamos no movimento espírita. E o GRESG está abrindo uma porta para que nós possamos estudar um pouquinho mais sobre essas obras, principalmente essas três que nós vamos estudar, já que Transição Planetária, o Alexandre forneceu esse estudo no ano passado, ele vai falar também um pouquinho sobre isso. E o mais legal também, bacana, que não é um curso do GRESG, tá? Aqui, na verdade, eu estou vendo gente de várias casas, aqui na telinha aqui. Então, tem gente aqui do Pedro II, Frei Fabiano, SEACE, e por aí vai, tá? Então, é uma integração, é um movimento espírita vivo. Um movimento espírita vivo. Graças a Deus. Isso que é bom, né? Todo mundo junto em Jesus. E que nós possamos aproveitar bastante, né, o que será apresentado, embora sendo um estudo de 1 hora, não vou me alongar muito para passar a palavra para o Celso, nós possamos aproveitar bastante o apresentado. Né? Celso. Boa noite a todos. Como o Ricardo disse, nós é que somos muito gratos por esses momentos. Então, eu gostaria de lembrar o seguinte, que muitas vezes a humanidade vive momentos muito importantes, mas grande parte da humanidade não se dá conta disso. Não se dá conta porque grande parte da humanidade não tem preocupações espiritualistas. São, como vocês sabem, nossos irmãos materialistas e imediatistas que não pensam o futuro do espírito. Nós, como movimento espírita, nós temos... muita gente pode estar pensando qual deve ser o nosso papel, né, como movimento espírita nesse sentido. Isso que nós vamos ver ao longo desse nosso estudo, para que nós prestemos atenção, muita atenção, ao que ocorre dentro das casas espíritas, para que isso inspire a verdadeira autenticidade cristã, porque vai ser a base daquilo que se espera de nós como movimento espírita. É isso.
Então, eu gostaria de passar a palavra para Alexandre. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. É uma alegria muito grande. Nossa, não há como descrever. Sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre falo. Assisti, né, venho acompanhando o Gresby desde pequenininho, né? Quer dizer, não desde que iniciou, mas tive a oportunidade de acompanhar, de encontrar um grupo pequeno, num espaço pequeno, mas muito forte, com uma energia muito grande, e essa energia só vem frutificando cada vez mais. E é muito bom. Gente, como é bom a gente acompanhar esse tipo de movimento. Mas vamos lá. Vamos ao que realmente interessa, né? Aí na tela, está todo mundo vendo a tela, né? Essa tela vocês já viram, é a programação, né, normal. A gente vai tentar fazer, só para que vocês tenham uma ideia, é o seguinte: falar de um livro em 2 encontros de 1 hora é muito pouco tempo, muito pouco tempo. O livro teria que ser de muito pouco conteúdo para a gente poder, e não é o caso, não é o caso. Mas a gente vai trazer reflexões, né, citações de cada capítulo, e trazer reflexões, para que ao longo da leitura, porque são livros que merecem ser lidos mais de uma vez, e para que ao longo da leitura todos nós possamos refletir, né, lembrar de algumas coisas que vão ser ditas aqui. E, como vocês podem ver na programação, no final, o 4º livro da trilogia, porque, na verdade, é uma trilogia que ficou sendo trilogia mais um, né? No final das contas, Divaldo e Manuel Filomeno nos presentearam aí com uma obra maravilhosa, maravilhosa. E é uma obra que vem trazer um estudo muito mais aprofundado. Então, por isso, essa divisão, e por isso essa obra merece uma atenção um pouquinho maior da gente. Então, vamos lá. Esse trabalho, esse estudo, ele começou no passado, só para a gente contextualizar, né, com transição planetária. A gente fez também 2 encontros. Nesses 2 encontros, nós dividimos aí em 2 blocos de responsabilidade natural do ser e verdade ou consequência, fazendo uma brincadeira aí com a brincadeira verdade ou consequência, mas falando sobre as questões das nossas escolhas e os reflexos dessas escolhas. Aliás, Simone, esse estudo ele está na plataforma, ele foi gravado, está lá, né? Pois é. Então depois você pode. Está gravado, eu posso compartilhar o link. Vou compartilhar aqui, vou pegar lá e vou compartilhar. Isso, porque aí quem quiser pode rever, ou quem não assistiu pode assistir, enfim. E aí vem o livro que a gente começa hoje a falar, Amanhecer de uma Nova Era, e o 3º livro da trilogia, Perturbações Espirituais, e em seguida vem o Trilogia mais um, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, que a gente vai falar. Só voltando aqui rapidamente, o Perturbações Espirituais, ele faz um paralelo, como se fosse um outro lado da moeda, apesar de não ser do Manuel Filomeno de Miranda, a gente considera como sendo um outro lado da moeda do Aconteceu na Casa Espírita. Porque parece que eles são muito semelhantes, mas um apontando para um lado e o outro apontando para o outro, e eles se complementam. É fantástico como isso acontece. Enfim, então vamos lá. Começando... antes das citações, né, falando aí sobre Manuel Filomeno de Miranda, a gente já traz uma citação que está logo no início do livro, que é do Manuel Filomeno de Miranda, que é: a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes. Isso parece ser meio estranho, né? Porque quando a gente fala de planeta de provas e expiações, a gente está sempre assim, provas e expiações, caramba, isso aí vai ficar meio complicado. Provas e expiações é coisa que
é ruim, nos deixa ansiosos, enfim. Só que essa colocação dele muda todo esse aspecto, né? É um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes. Essa frase curta dá uma outra conotação e nos faz pensar na grandeza, na beleza que o nosso mundo tem. Apesar de ser um mundo com muitas dificuldades, nós estamos passando aí por 2 anos de muita dificuldade, além das dificuldades que já existiam antes, né? A gente olha para o nosso mundo e vê um planeta belíssimo. O nosso país é belíssimo, apesar de todas as dificuldades. A nossa cidade, falando de Rio de Janeiro, não sei se tem alguém aqui fora do Rio de Janeiro, mas falando de Rio de Janeiro, é uma cidade que, apesar de todas as dificuldades e perigos, muitas vezes, é belíssima e por aí vai, né? Então, só para a gente trazer esse primeiro pensamento aqui, Manuel Filomeno de Miranda ele nasceu em 14 de novembro de 1876, na Bahia, no município de Conde, e faleceu em 14 de julho de 1942. O curioso é que ele se converteu ao espiritismo em 1914, quando, através de um atendimento do médium saturnino, ele ficou curado de uma grave enfermidade. No ano seguinte, e aí ele conheceu o médium José Petitinga, em Salvador, e começou a frequentar as sessões da União Espírita Baiana, fundada em 1915. União Espírita é essa que ele fez parte, se eu não me engano, até o final de sua vida. Ele exerceu vários cargos e chegou, inclusive, a ser presidente da casa. E uma curiosidade, isso aqui é maravilhoso e a gente vai encontrar em todas as obras do Manuel Filomeno de Miranda, né? Porque as atividades dele na casa sempre foram atividades doutrinárias direcionadas para questões de obsessão e desobsessão. Isso é muito curioso porque nos livros de Manuel Filomeno de Miranda a gente encontra sempre uma abordagem dessas. Tem sempre uma abordagem dele falando sobre obsessão e desobsessão. E o que é mais curioso, ele trata a desobsessão com uma leveza maravilhosa. Pelo menos é assim que nós entendemos. Então, eu vou deixar aqui, colocar uma primeira citação, pedir para o Ricardo fazer um comentário. E só antes disso, assim, a ideia, retornando, como o tempo é curto, nós trouxemos algumas citações dos capítulos e vamos fazer comentários, e a ideia é que a gente faça mesa redonda mesmo, né? Aqui mesa virtual, que a gente troque, tá? A ideia é sempre pensar, esse negócio de ficar, quem conhece sabe, esse negócio de ficar assistindo e depois de uma hora, depois de meia hora, está lutando para não... 9 horas da noite dormir, estou com fome, estou com isso, estou com aquilo, então não é o caso, né? Então vamos lá. Ricardo. Isso aí. Vamos esquecer um pouco aquela feijoada que está guardada na geladeira e vamos focar aqui no estudo, né? Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui que a minha tela ficou gigantesca. Não sei o que houve não, mas espera aí. Como é que eu diminuo esse negócio aqui? Coisas da mediunidade, cara. Não tem jeito. Pois é, não, deixa eu vou dar um outro jeito aqui. Ver se vai dar certo, vamos ver. Agora acho que... Não, gente, porque é uma coisa bem interessante que eu coloquei aqui, é a questão de um trecho que consta no prefácio do livro. Qualquer livro espírita, nós temos o mau hábito de pularmos o prefácio. Vamos direto para o capítulo 1. Né? Então, vamos, como uma dica, né, que nós possamos ler mais os prefácios das obras espíritas. Não digo só em relação a Manuel Filomeno de Miranda, não. Digo também em relação a André Luiz, obras de uma forma geral. Tem informações muito ricas. E, por exemplo, esse trecho aqui, olha só, de outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuir em benefício dos seus irmãos da retaguarda,
no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta-mãe, a fim de serem fluídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Então, na verdade, no prefácio desse livro, do Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda deixa claro que espíritos nobres, reencarnando do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, de abençoadas provas e expiações, né, para contribuírem no benefício dos irmãos da retaguarda. Isso eu acho extremamente consolador, porque muitos de nós vivemos aqui na desesperança, né? Isso aqui não tem jeito, vamos ver até onde isso vai dar, e a mensagem diz completamente o oposto, de que nós devemos ter fé e confiança nesses irmãos que estão vindo sobre o comando de Jesus, para que justamente contribua a nosso benefício, ao nosso processo de aprimoramento moral, processo de aprimoramento espiritual e também, claro, na evolução planetária, né? Então, eu achei muito oportuno esse comentário do Manuel Filomeno de Miranda no prefácio dessa obra. Alguém quer fazer algum comentário? Todo mundo, vocês podem discordar, tá? Como diz o amigo meu, um de cada vez, não todos ao mesmo tempo. E no capítulo 1, eu destaquei essa frase aqui: começa o trabalho com grande entusiasmo, programando a transformação do planeta terrestre, a mudança da sua psicosfera. Eu achei interessante pelo seguinte, olha só, inclusive o Alexandre tem um estudo lá no canal do YouTube dele, muito interessante, que fala da psicosfera. Sugiro a todos depois, com calma, assistirem esse estudo, porque a gente pensa muito em psicosfera, em transformação do planeta, porque temos que mudar a psicosfera do planeta Terra. Mas isso chama atenção para uma questão que nós devemos prestar atenção, que é justamente o quê? A nossa mudança. A mudança da nossa psicosfera mental. A mudança, eu ver em mim a mudança que eu quero espelhar para o planeta. Né? Então, quando a gente fala em mudança, em transição planetária, muitos de nós ainda vinculamos a imagem da mudança do planeta Terra que vai passar para o mundo de regeneração. Isso é uma consequência. Nós precisamos ter em mente o quê? De que forma que eu posso mudar em mim mesmo, cada um de nós, né? Mudança, para que nós possamos atingir esse novo estágio. Que defeitos eu posso transformar em virtudes? A mudança do meu padrão mental, né? Que é a mudança da nossa psicosfera. Alguém quer comentar? Eu acho que é bem isso que você falou, Ricardo. A gente tem uma visão, às vezes, muito distante, né, de mudança da psicosfera. Então, fica uma coisa muito longe, né, muito difícil da gente conseguir. E, no entanto, se cada um mudar o seu próprio padrão vibracional, todos juntos mudamos a psicosfera. É um trabalho muito individual também, né? E aí, quando a gente pensa dessa forma, Sim. Fica mais acessível. Exatamente. É aquele famoso dever de casa, né? Aquele famoso pensamento: hoje eu vou acordar de manhã cedo e o que eu posso mudar na minha vida no dia de hoje? Como que eu posso fazer do meu dia a diferença? Né? Isso é mudança de padrão mental, isso é mudança de psicosfera. Como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Né? A gente sai durante o dia, vamos para o trabalho, ou quem está em home office, interage com algumas pessoas. E será que quando nós percebemos que o irmão ou a irmã está passando por alguma dificuldade, está triste, está cabisbaixo, será que a gente não pode fazer a diferença na vida dessas pessoas de alguma forma? É para isso que nós estamos estudando. É para que nós possamos ser este instrumento
de auxílio e de amor ao próximo, de acolhimento, né? Isso é muito importante e é extremamente válido e atual nos dias atuais. Não importa nós termos todo o conhecimento doutrinário. Claro, é importante, não estou dizendo que não seja importante, é importante. Nós temos o conhecimento das obras básicas, obras subsidiárias, etc. Mas nada disso vai adiantar se nós não praticarmos o amor, o acolhimento em direção ao próximo e em direção a nós mesmos, né? Ricardo, isso tem a ver com a mudança da atmosfera. Só contribuir aqui com o pensamento também. Estou eu com a Bárbara. Um pensamento que me veio aqui. A gente está aqui, claro, dentro de um grupo espírita, debatendo sobre o desenvolvimento, sabendo que, né, o planeta está evoluindo, então também tem a ver com a nossa autonomia, com a nossa autorresponsabilidade para ser parte ativa dessa regeneração. E a gente está fazendo esse trabalho do caminho óctuplo na terça-feira de manhã, que é a visão budista, né? É um trabalho ali do caminho do meio trazido pelo Siddhartha Gautama. E aí, quando a gente para ver que a reforma íntima do espírita é o mesmo que o caminho do meio de Buda, que é a mesma coisa em vários outros caminhos, todos nós, espíritas ou não, temos essa autorresponsabilidade de elevar a nossa energia, de se comprometer com essa reforma íntima. E por mais que pareça um pouco difícil a gente olhar para um irmão que não crê na reencarnação, né, em múltiplas vidas, fica difícil a gente entender como é que o outro consegue enxergar um planeta evoluindo, como é que o outro consegue ter uma visão maior, né? Independente não querendo puxar a sardinha para o espírita, mas a gente consegue expandir a visão disso. E agora, estudando um pouco o budismo, eu consigo entender que Buda já pregava isso lá naquela época. Mas e os irmãos de outras religiões? O quão comprometidos com a reforma íntima dentro do credo deles eles estão, uma vez que eles não têm essa visão da vida após a vida? Essa é uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Sim. Na verdade, o negócio, todas as religiões levam no caminho, levam a Deus, nosso Pai. Né? Mas, assim, a mensagem principal é justamente unir as religiões, na verdade, no caminho do nosso Pai. Independente se é católico, se você é umbandista, se você é espírita, se você é evangélico, mas a proposta, a essência é divina. Isso que é o mais importante. Até mesmo os budistas, né? Deixa eu, antes de Então, é um ponto importante. Eu acho que essa abertura é uma mensagem que nós temos que amadurecer na nossa cabeça. Como está a psicosfera? Essa é a pergunta, a primeira questão da prova, que vocês vão responder no final do livro, o Alexandre vai passar para vocês. Como está a nossa psicosfera? Ricardo, deixa... Para a gente avaliar os nossos pensamentos, né? Claro, vai lá. Para esclarecer, antes de compartilhar a tela novamente, assim, para quem não sabe ou já ouviu falar, porque a gente escuta muitas palavras são ditas às vezes e a gente não tem a clareza do que é, né? Tido como, entende-se como psicosfera esse campo. Vamos imaginar o seguinte: cada um de nós tem uma psicosfera, nós geramos uma psicosfera através do nosso pensamento. Pensamento é energia. Então, imagine o seguinte: na bateria, ela gera um campo magnético à sua volta, né? Nós, enquanto seres pensantes, nós geramos um campo de pensamento ao nosso redor. É um campo de pensamento ao nosso redor. Então, a psicosfera é esse campo ao redor nosso que vai sendo formado com o acúmulo dos nossos pensamentos. E a cada novo pensamento, e a cada nova reflexão, a cada nova comparação, né, cada novo pensamento,
essa psicosfera ela vai sendo reforçada, né, por um lado ou por outro. Então, quando se fala de psicosfera planetária, a gente está falando da psicosfera que é o somatório de todas as nossas psicosferas. Então, é isso. É só para esclarecer um pouquinho, porque a gente fala assim, mas eu posso... É o meu pensamento, eu posso fazer a diferença? Claro, pode e deve. Né? E deve. Gente, todo o pensamento, todo o ensinamento de Jesus é para que nós possamos fazer diferença. Né? Você falou a respeito do caminho do meio. Gente, nada mais é do que equilibrar, não é transformar todo mundo, né, para que todos tenham um único pensamento, mas é para trazer todos os pensamentos distintos para o equilíbrio. Né? Claro, estou assim, simplificando, né, o conceito, mas é trazer para o equilíbrio, então, para que todos possam estar alinhados. E é justamente isso que Jesus falou o tempo todo, né? Isso é maravilhoso. Enfim. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Vai lá, Ricardo. Ricardo? Lições do mestre Jesus, sempre convidando-nos à vigilância e à oração. Observe e depois a oração. Está congelando um pouquinho, né? Congelou sim. Congelou um pouquinho sim. Tá travando sim, tá travando sim. Ricardo, Ricardo. Eu vou... Ricardo, está escutando? Se estiver escutando, eu vou ler aqui, eu vou ler o parágrafo. Oi. Sai e entra de novo para ver se de repente... porque está travando muito. Você está ficando mais mudo do que falando. Tá. Enquanto isso, eu vou ler aqui o parágrafo. Então, o parágrafo que ele destacou aqui ainda no capítulo 1 é: meditassem mais nas preciosas lições do Mestre Jesus, sempre convidando-nos à vigilância e à oração, assim como nas orientações seguras de Allan Kardec, zaradas na codificação, bem como nos conteúdos das comunicações mediúnicas, considerando-as não somente belas, mas, sobretudo, portadoras de ensinamentos graves, merecedores da mais alta consideração e, certamente, resistiriam com mais vigor às situações perturbadoras. Alexandre, eu posso aproveitar para fazer um comentário? Pode, claro. Não, eu lembrei muito no início desse parágrafo uma coisa que não é propriamente acho que de um livro em si, mas é uma coisa que a gente escuta muito em estudos variados, que é a importância de você ter um tempo ali para refletir sobre o que você tanto pergunta, o que você tanto pede. Então, quando ele começa falando da meditação sobre as preciosas lições de Jesus, sempre convidando a vigilância e a oração, me lembrou muito isso, né? Porque eu acho que a humanidade como um todo, a gente tem um imediatismo muito grande. E às vezes a gente quer resposta, mas a gente não para meditar, para respirar, para fazer uma prece, para dar tempo até a espiritualidade amiga de repente, nos guiar, nos dar uma sensação, nos dar uma intuição. Eu acho que a gente vive tão acelerado, querendo tudo para ontem, que às vezes a gente não para ter esse tempo, sabe? Esse tempo de entrar em contato mesmo com a espiritualidade de um luz. Eu achei muito, muito interessante nesse sentido aqui. Ô, Mari, fazer um comentário bem curto. Não sei se vocês estão me ouvindo agora. Vigilância e oração. O texto chama atenção para a vigilância, a importância que nós devemos nos vigiar mais. Entendeu?
Inclusive, é uma das coisas que a gente tem o hábito Interessante essa colocação do Manuel Filomeno de Miranda. Uma das coisas que a gente tem o hábito sempre de repetir é que na Revista Espírita de 1857, maio de 1857, se não me engano, tem um trecho de um comunicado da espiritualidade que diz que o homem, à medida que descobria a potencialidade da prece, quer dizer, a grandeza, né, a força que tem a prece, e o quanto isso nos transforma na vigilância, na modificação íntima e tudo mais, vai fazer com que toda a proteção planetária se transforme de tal maneira que nenhum mal poderá mais penetrar na camada do nosso planeta. Então, assim, a ferramenta está nas nossas mãos. Vigiar e orar, sempre. Sabe? Vigiar e orar. Todo o restante é consequência disso, a nossa atitude, o nosso pensamento lógico, mas a gente tem sempre que vigiar. Vigiar por quê? Porque somos imperfeitos, gente. Nós erramos, faz parte. Aliás, o errar faz parte do crescimento, do aprendizado. Né? A gente falhar é uma ferramenta transformadora, mas depende da gente. Por isso a vigilância. Não adianta errar achando que eu estou certo. E não é assim. Né? Então, vamos lá. Ai, caramba. Celso. Só voltando um pouquinho, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Só voltando um pouquinho, quem estava falando que está com a Bárbara, que eu não gravei o nome dele? É Rodrigo. Rodrigo, Celso. Rodrigo. Ele estava falando a respeito do fato de ele ficar um pouco pasmo com o fato de que ele não compreende como é que essas pessoas que não pensam a vida como nós, né, como é que elas podem estar preparadas para essas mudanças e todas essas coisas. Eu creio que foi mais ou menos isso que ele falou. Só que, na verdade, o que a gente deveria comentar a respeito disso é que cada um de nós é responsável por isso. Né? A cada encarnação, nós construímos convicções de acordo com o nosso pensar, com as escolhas que nós fazemos, de tal maneira que nós, até como movimento espírita mesmo, nós somos responsáveis por essas construções arquetípicas que vão ter influência para as pessoas. Por quê? Porque o pensar, que é individual e coletivo, estava falando de psicosfera, vai também mudando com o tempo. Né? Hoje em dia, o vulgo usa muitas expressões que são repetidas. O sujeito está com um astral ruim, ele repete isso, nem sabendo o que está falando, mas, quer dizer, isso vai virando até uma contribuição cultural. Então, essas coisas, cada um de nós é responsável por isso. Né? Eu fico sempre pensando no seguinte: cada obra espírita tem um objetivo. Né? Manuel Filomeno de Miranda claramente tem o objetivo de informar a todos nós a respeito dessas coisas todas. E então, o importante, mas falando a respeito dessas mudanças, só que vejam, essas mudanças não serão anunciadas por arautos, né? Não, com todas as coisas, como espera o vulgo materialista, que sem nenhuma depreciação nessa adjetivação. Porque ele não está preocupado com isso, está preocupado com outras coisas. Então, essas coisas precisam ser percebidas. As mudanças são inexoráveis, elas terão que acontecer de alguma maneira. Só que ele chama a atenção de como o movimento espírita está
está sendo atacado, né? E é esse trecho aqui que nós vamos ler, que fala: o rude adversário do cristianismo, que se mantinha em região infeliz, formando equipes de perseguidores aos novos cristãos, os espíritas, preparava-se para uma investida perversa contra a veneranda instituição do espiritismo, em tentativa de desforço por haver sido desvelado na farsa a que se submetera. O Alexandre falou isso quando ele, nesse capítulo 20, lá quando falou de transição planetária. Então, na realidade, essas mudanças, há a quem ela não interesse, né? Esse crescimento, essa conscientização de tudo, e existem forças para as quais não interessa essa mudança. É por isso que essas obras estão sendo psicografadas para chamar a atenção das pessoas mais conscientes sobre um verdadeiro movimento que nós temos que fazer valer de conscientização e de autenticidade desses valores, né? A gente estava falando, a Mari estava falando de que muitas vezes o cotidiano não deixa a gente parar para reflexionar, mas o importante é a consciência de que a gente tem que fazer isso, né? É porque é através dessas reflexões que a gente percebe essas coisas, né? É isso. Adiante, Alexandre. Eis aqui um grande paradoxo. À medida que os profanos fascinam-se pela doutrina iluminativa, não poucos trabalhadores do Evangelho restaurado resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor. Então, quer dizer, ele faz notar o seguinte, que a pessoa... bom, eu sou espírita, eu frequento a casa espírita, mas é preciso que nós atentemos, porque é perceptível que muitas pessoas trazem hábitos, comportamentos religiosos de achar que simplesmente porque estão dentro da casa espírita já estão cumprindo com a parte que tinham que cumprir. Evidentemente que isso aqui não é o nosso caso, né? Mas é preciso que nós estejamos vigilantes, mais uma vez falando, a respeito dessa necessidade de viver autenticamente essa situação, justamente para que nós possamos perceber quando alguma coisa dá errado, né? Torna-se urgente que providências sejam tomadas a fim de que não ocorra o mesmo que sucedeu ao cristianismo nascente quando subiu ao trono imperial de Roma, expulsando Jesus de sua companhia. Então, não é simplesmente pelo fato de haver o espiritismo, de sermos espíritas, que as coisas estão garantidas. A vida depende da nossa constante atualização, reformulação, vigilância. O Ricardo falou de tanta vigilância, né? A respeito desse movimento de autenticidade que é imprescindível para o movimento espírita, nós vivermos de verdade o que nós precisamos viver. Perfeito. Celso, o Brasil levantou a mão. Oi? Posso falar? Claro. Pode, Matheus. Então, Celso, fiquei reflexivo nessa última passagem que você falou. Associei um pouco também com a parte da psicosfera, porque você disse que, tipo assim, as pessoas vão no centro espírita ou vão para os seus cultos, tal, enfim, suas religiões, e acham que, tipo, só estar ali vão ser salvas, vão conseguir o que elas realmente querem, vão ter uma mudança na sua vida, né? Foi isso que eu entendi que você falou. E pensando nessa questão da psicosfera, você não vai conseguir mudar seus pensamentos só pelo fato de você estar frequentando. Eu vejo muitas pessoas indo aos centros espíritas e achar que, tipo, vou lá, vou receber meu passe e vou ficar bem. Eu acho que por mais que é um início de alguma coisa, pode ser um start de você começar a frequentar a biblioteca da casa, de você começar a frequentar as palestras da casa, né? Eu vou lá, vou receber meu passe, tudo bem. Mas se você conhecer todo o entorno dessas oportunidades que a casa te traz,
pode ser efetivo nessa mudança da sua psicosfera. Mas isso tudo depende de você. Se você quer apenas continuar recebendo esse passe, mas que não seja totalmente uma forma ativa da situação, ser uma forma bem passiva, né? Eu acho que como autores da nossa própria história, a gente deve ser sempre protagonistas disso, desse movimento. Por mais que a gente é difícil esse movimento para nós mesmos, mas é através de lidar conosco mesmo que nós sentimos a nossa agonia, nós sentimos a nossa ansiedade, o nosso medo e tal. Mas como mudar isso? Através, assim, das conversas, dos estudos, de outras percepções em que podem fazer com que a sua psicosfera gradativamente vá mudando. Eu olho a psicosfera como alguns padrões mentais em que a gente vai estabelecendo ao longo da nossa vida, né, formas de autossabotamento, maneira como a gente lida com as situações do nosso dia a dia, e que muitas vezes pode ser de uma forma positiva, ou então muitas vezes pode ser mesmo uma forma negativa da situação. E isso promover o seu autossabotamento, sua autodepreciação, né, contra si mesmo, com a sua própria vida. Então, eu acho que é muito importante ter esse esforço de estudo, de estar numa casa espírita em busca da sua autodescobrimento através de estudos, né? Então, isso ajuda com que você faça esse autoquestionamento e comece gradativamente a mudar seus padrões, sua vibração mental através da sua psicosfera, e toda a sua vida comece a tender a mudar. O Mateus, você falou tudo quando você falou dessa situação de ação de ativo e passivo, porque por isso é que a gente falou de antigos comportamentos religiosos, de hábitos passados, né? Na realidade, isso que você falou fala meio claramente da necessidade de a pessoa se abrir àquela mudança e passar a tomar parte ativa nessa questão energética, sabendo que ele não está ali só para receber, ele não está ali só para estar ali, para que as mudanças sejam promovidas como numa situação de passividade. Ele está ali para aprender, através da conscientização, a se tornar parte ativa. É exatamente isso. Aqui foi, né, Alexandre? Foi. Antes de passar para o próximo, Simone, eu não lembro agora qual é a data, mas a gente tem uma data um pouco mais para frente para falar de um tema que eu acho que vai ser bem polêmico, mas que tem tudo a ver com essa situação aí que o Celso destacou, que é com relação no momento em que o cristianismo ele começa, né, a ganhar força realmente, ter visibilidade, fala assim, Jesus, você está ultrapassado e vamos organizar a coisa de uma forma diferente. Não fizeram... 27 de março. 27 de março? Então está pertinho, é logo aí. A gente vai falar sobre a questão do espiritismo, de direita e de esquerda, que não existe, na verdade não existe, mas é algo que está se falando muito, e nesse momento que se fala disso, o que querem fazer é pegar o espiritismo, quando ele começa a se fortificar ainda mais, pegar Kardec e botar de lado, no discurso de que Kardec está ultrapassado, né? Então, tentaram fazer isso com o Divaldo, porque é um representante. A gente não precisa concordar, tem coisas que o Divaldo fala que eu, particularmente, eu acho que é muito pessoal dele. Mas, enfim, a questão não é essa. É a gente olhar um todo maior, né, e ver o benefício que esse todo... Eu falo todo maior porque, muitas vezes, muitas pessoas querem pegar um todo para si, né? Todo desde que seja reflexo do meu. Né? É pegar um todo maior, onde todos nós somos beneficiados. Essa é a questão. Interessante esse ponto que você levantou, porque na tela anterior
Eu ia levantar a mão para falar, mas aí eu passei porque eu achei que não convinha. Mas tem tudo a ver a gente voltar a falar quando ele fala assim, alguma coisa sobre informações, orientações seguras de Allan Kardec. Né? Essa simples palavra aí, ela introduz essa ideia que você traz de que ideias vão vir, a gente está num mundo onde todo mundo pode dar as suas opiniões, né? Um mundo onde está todo mundo tem muito acesso à informação, porém a gente tem ali um caminho seguro para seguir, né? Que a gente não deve se desviar muito para não começar a vir interpretações equivocadas. Então, essa questão do caminho seguro eu achei interessante. Uma palavrinha foi um detalhe que ele colocou, mas que é muito pertinente. Sim, com certeza. E outra coisa também, tem com relação a essas orientações seguras, que é como se fosse até um gesto humilde do próprio Manuel Filomeno de Miranda, falar o seguinte: eu estou colocando aqui as ideias para vocês, os pensamentos para vocês pensarem sobre isso, mas as orientações seguras de Allan Kardec, ou seja, a base, né, o norte magnético é a codificação, é o Pentateuco Espírita. Interessante esse pensamento. Continuando aqui, não fomos eleitos para o reproche e a reclamação, nem revide, sim para a compreensão e o sentimento de solidariedade em qualquer circunstância e condição. A primeira coisa que nós temos que perceber claramente, Kardec já falava há muito tempo atrás, os espíritos mais não são do que a alma dos homens que já viveram. Quer dizer, então, na realidade, essa questão de inteligência, eles são o que eram mesmo, só que eles estão desencarnados e nós encarnados. Então, a inteligência, ela não tem, por ser inteligência, não tem padrão moral. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, nós temos que entender que essas criaturas, às quais não interessam essas mudanças, são pessoas inteligentes, muito insidiosas, e têm estratagemas assim, muito claros. Aliás, a obra toda de Manuel Filomeno de Miranda, que era um especialista em obsessão, Sueli Caldas Schubert fala muito a respeito disso, né? Que existem estratagemas muito inteligentes justamente para pegar os invigilantes, e isso ocorre dentro da casa espírita. Então, como é que nós temos que estar vigilantes? Se nós entramos lá na casa espírita para ficar observando aquilo que está de errado, aquilo que tem que ser criticado e todas essas coisas, é nesse momento que pode ocorrer a cisão, pode ocorrer o problema que faz com que nós nos tornemos, como movimento espírita, vulneráveis, impedindo essa questão progressiva, da qual nós realmente somos um tanto responsáveis mesmo. Muitas armadilhas nos esperam. Situações complexas e embaraçosas estarão à nossa frente. No entanto, em todos os momentos, o Senhor está amparando-nos e inspirando-nos a melhor diretriz. Ora, quem é que tem dúvida a respeito de que a espiritualidade nos defende de tudo aquilo que nós precisamos ser defendidos? Só que isso depende muito da nossa postura. Aqui nós estamos falando o mais profundamente possível, nesse momento, da vulnerabilidade que o movimento espírita pode sofrer justamente por invigilância. Isso, olha, é impressionante. Desde o início lá, como nós começamos hoje, está passando um fio de coerência entre aquilo que foi falado desde o início e até agora, mostrando claramente isso. Ser vigilante, ser partícipe, depende de nós, do nosso coração, da nossa postura,
né? Essa consciência é isso que Deus espera de nós. É isso que os amigos espirituais esperam de nós, justamente para defendermos essa situação que vai acontecer inexoravelmente. Pronto, Alexandre. Como os movimentos espirituais trabalham sem que as criaturas tenham conhecimento? Olha, eu fico até meio envergonhado de tanto ser repetitivo, mas eu adoro falar a respeito disso. Está cheio de espírito doido para trabalhar. E eles procuram pessoas comprometidas, responsáveis e disciplinadas, porque sem isso eles não podem nos usar como instrumento deles. Né? Então, quer dizer, eles trabalham muito e eles não esperam nada, não esperam gratidão, não esperam reconhecimento, não esperam nada. Eles esperam justamente que os trabalhadores encarnados possam, mesmo que de maneira baixa, refletir aquilo que eles precisam fazer, querem fazer. Então, tenhamos nessa realidade um convite que está sendo feito a nós, convite esse que mais tarde, quando estivermos lá do outro lado, em outra situação, nós seremos muito gratos, porque é oportunidade de trabalho. Né? Então, atentemos para isso, que essas criaturas, elas trabalham muito, muito, e nos amando muito, só que eles estão atrás de pessoas comprometidas para que nós continuemos esse caminho. Foi. Mateus, pode falar. Posso? Então, eu só queria voltar só um pouquinho na fala do Celso, que foi muitas armadilhas nos esperam. Eu fiquei pensando aqui, eu demorei para botar minha mão, peço desculpas por estar voltando nesse assunto. Não, que isso. Que eu estava refletindo aqui, aí por isso que eu demorei um pouco. Eu estava pensando sobre essa frase, eu vou ler de novo. Muitas armadilhas nos esperam, situações complexas, embaraçosas, estarão na nossa frente. Essa parte me fez refletir bastante, que, tipo, quantas situações difíceis nos aparecem na nossa frente, sabe? Em quantos momentos somos desafiados, até mesmo para essa formativa, como foi falando anteriormente. E juntando com esse paralelo que você começou a dizer, Celso, sobre os peritos benfeitores estarem esperando as pessoas que estejam querendo dar seguimento à obra, tal, comprometidas nisso, né? Eu fiquei pensando muito no nosso próprio planejamento do plano encarnatório, do quanto a gente está querendo ser cada vez uma pessoa melhor. Fazemos uma lista enorme de coisas que podemos fazer ao longo da nossa vida e que muitas das vezes a gente acaba se perdendo nesse meio do caminho, diante das dificuldades, né, das barreiras da vida, e que nos desafiam e que muitas vezes nos acovardamos por conta disso. Mas que aquela poderia ser uma oportunidade de desenvolvimento moral, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento espiritual. Né? Então, e depois continuando a frase aqui, no entanto, em todos os momentos, o Senhor estará amparando-nos, inspirando-nos a melhor diretriz. Que, acho que é bom ter esse momento, que por mais que o momento seja difícil, com a gente mesmo, das situações da vida estarem difíceis, que tenhamos certeza que o Senhor está ali com a gente, que está nos amparando, que está ali para poder mandar a mão amiga. Mas, assim, isso até me lembra de uma postagem, até mesmo do Instagram, que falava sobre isso, em que muitas das vezes a gente acaba esperando que essa mão de Deus seja a própria mão de Deus. Mas não é. Vem com pessoas, vem com algumas situações para poder refletir, e que a gente possa estar aberto a isso, para que a gente possa reconhecer esses momentos de assim, Deus está me ajudando, está me dando uma mensagem para melhorar minha direção, sabe? Para sair desse buraco que eu estou quase me jogando em cima dele, sabe? Ou tropeçando nessa pedra.
Então, acho que essa melhor diretriz é isso, estar atento às mensagens que estão tanto das pessoas. Pode ser uma coisa pequena, uma mensagem até mesmo no Instagram, que apareceu no seu feed por acaso, né? Digamos assim. Mas que a gente esteja aberto a refletir, a pensar sobre nós mesmos. Pô, se essa mensagem veio, o que isso quer dizer para mim? Sabe? Reflita sobre isso. Eu acho que é importante, né? Esse processo, até mesmo para a gente voltar a percorrer o trajeto onde a gente estava, que veio a partir do nosso plano encarnatório. Eu fiquei pensando muito nisso. Maravilhoso, maravilhoso. Então vamos. Isso aqui, ô Mateus, essa parte aqui que a gente destacou lá no capítulo 5, tem muito do que o Celso estava falando e muito do que você chamou a atenção. Só para a gente ler aqui, trazido a comunicação, isso aqui é no momento em que um espírito ele é trazido numa sessão mediúnica para que a comunicação pudesse e tentassem doutriná-lo, né? Encaminhá-lo para o tratamento, tirar daquele caminho que não está, que só o está destruindo, na verdade. E aí diz, trazido a comunicação, foi utilizada a médium Celestina, viúva e genitora de 2 filhos que educara com as claridades do espiritismo. Olha só que interessante. Educara com as claridades do espiritismo. Aqui, a gente até poderia dizer, foram crianças que, desde que nasceram, frequentaram o espiritismo. Mas não é isso que está dizendo. Até pode significar isso. Mas o que tem aí escrito é o seguinte, a educação daquela mulher para com seus filhos foi baseado na claridade do espiritismo. Ou melhor, o espiritismo tem uma lanterninha, não é a lanterninha formal, né? Não é a lâmpada lá, mas é o esclarecimento que o espiritismo nos traz e que nos permite passar adiante, como, por exemplo, esta mulher que educou seus filhos de acordo com essas diretrizes, vamos dizer assim, de acordo com o esclarecimento. E ainda diz mais, que eles faziam parte da sociedade como auxiliares. Né? Então, eles foram educados e passaram a acompanhá-los. Agora, tudo isso é baseado em havendo granjeado respeito e afeto dos mentores, e olha aqui, em razão de sua dedicação ímpar ao trabalho do bem, assim como a educação da mediunidade de que era portadora. Então, ele não está falando de, granjeado respeito, né, de afeto dos mentores, porque, como você falou, né, ia a todas as reuniões e recebia passe, assistia palestra, né, e todo dia de reunião estava lá. Gente, isso só não basta. Se o médium ele vai a uma reunião, mas ele se dedica integralmente àquela reunião, se ele busca esclarecimento, se ele busca naquele pouco de tempo que ele exerce a sua mediunidade, ele busca dar o melhor de si, e aí alguns podem estar pensando, mas eu não sou médium, somos todos. Né? É simples, naquele momento em que nós estamos na fila do banco e que de repente alguém vira, fila do banco agora já faz bastante tempo que a gente não está, né? Mas, enfim, quando estávamos numa fila de banco, né? E de repente alguém virava para trás e começava e abria a vida para a gente. O que é isso? Isso nada mais é do que um uso inicialmente inconsciente da mediunidade. É quando existe uma sintonia e, através da mediunidade, nós somos utilizados e passamos, muitas vezes, a ser aquele anjo que a pessoa fala assim, eu fui atendido por um anjo encarnado, um de nós que, esclarecido um pouquinho que seja, né, deu uma palavra amiga. Muitas vezes, nem uma palavra, foi só o ouvido amigo. Foi o suficiente. Então, tem muito disso, né? Antes de ler o segundo parágrafo, só falar o seguinte, gente, já é 21h29,
eu não tinha a menor dúvida de que era muito assunto para pouco tempo, tá? Mas eu acho que um dos principais objetivos a gente está atingindo, que é essa reflexão, esse debate, e isso é o principal. Então, a gente vai fazer algumas modificaçõezinhas para o nosso segundo encontro, para que a gente possa aproveitar e fechar um pensamento mais coerente em cima desse livro, tá? Eu vou só ler aqui no finalzinho, né, fechando esse capítulo 5, se deu a imantação, olhem só a importância do esclarecimento, do estudo. Se deu a imantação com a sensitiva, quer dizer, no momento em que aquele espírito ele é trazido à incorporação, ele começa a modificar as conexões nervosas, espirituais, energéticas, né? Então, com a sensitiva que estremeceu levemente. E notamos isso, uma visão da alma, né? Quer dizer, aqueles espíritos que estavam ali acompanhando o trabalho, e notamos que algumas das glândulas endócrinas, especialmente a epífise, apresentou peculiar luminosidade que se estendeu à pituitária, à tireoide, descendo ao centro genésico, antes passando pelo plexo cardíaco, num sistema circulatório especial. Esse sistema circulatório nada mais é do que um sistema que se formou onde circulava não sangue, mas as energias espirituais, conectando todos os centros nervosos, espirituais, emocionais. Então, para que a gente fez questão de trazer essa situação para que todos tenhamos a certeza. Não é preciso que venhamos a virar especialistas, né? Não é isso, mas é trazer essa certeza, né? Formar essa certeza de que nós precisamos estudar cada vez mais. É extremamente necessário que nós possamos estudar cada vez mais. E aí, quando esse estudo, mesmo que eu não entenda o que é uma glândula endócrina, a epífise, tireoide, a pituitária, mesmo que eu não entenda nada disso, mas o meu esclarecimento, se dando passo após passo, me permite estar na melhor sintonia. E aí os bons espíritos mais esclarecidos, eles se conectam e permitem que como é que ele fala aqui? Esse sistema circulatório especial, ele se dê de forma fluida, sem conexões travadas, errôneas, e por aí vai. Depois, eu vou falar aqui pelos meus dois amigos, o Celso e o Ricardo, depois nós vamos nos reunir para poder estruturar a segunda parte do estudo, de forma que a gente feche esse pensamento, mas nesse momento, 21h33, precisamos voltar a palavra aqui para Simone. Eu nem prestei atenção na hora, que está tão bom, fiquei aqui, a gente nem olhou a hora. Eu falei, caramba, nossa. Bem, gente, obrigado pelo estudo. Vamos, nesse momento, pedir a Deus que acompanhe a cada um de nós, que tudo que a gente ouviu hoje, que faça parte dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, que os nossos espíritos guardiões nos ajudem a compreender aquilo que precisamos e que nós tenhamos força para colocar em prática a nossa reforma íntima em cada dia, em cada momento. Que Jesus nos acompanhe, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Simone, beijo, gente. Oi. Tem novidade? Graças a Deus. Pois é, tem novidade, né? Tem novidade. Nós estamos agora, a todos que já nos conhecem há algum tempo, a nossa casa, a gente dividia com os centros, com o curso de inglês em Curicica, né? O Alexandre já foi, o Ricardo,
O Celso ainda não nos deu o prazer, mas se Deus quiser vai. Mas agora a gente alugou uma casa na freguesia. Então, se Deus assim ajudar e a gente conseguir realmente fazer as coisas acontecerem, eu tenho certeza que a gente vai, Deus vai. A partir de abril ou março, a gente já vai estar funcionando com todos os cuidados, com todos todos os protocolos, né? A gente deve voltando a funcionar a partir de abril, no início de abril. Vai dar tudo certo. E vocês fazem parte disso tudo. Com Alexandre, certeza. não é um galpão, mas é uma casa boa. Viu? Já deu certo. Tá certo. A brincadeira que o Alexandre ele fala, a gente vai ter que fazer um galpão. Tem um galpão. Né? Quando ele estava na rádio de Rio de Janeiro, ele falou isso. Olha, ele tem que ter um galpão, mas ainda não é o galpão, mas vai a casa. Tá a caminho. Então, todos convidados a estar com a gente vai, enfim, seguindo aí, colocando as coisas para vocês no Instagram. E obrigado a todos que estão ajudando, que estão assim, fazendo parte dessa história. Muito, muito obrigado. Sem vocês, a gente não tinha conseguido ir em frente. A gente ama muito cada um de vocês, de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Celso. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Foi ótimo. Nossa, Boa noite. Tchau. Muito Boa obrigado. noite, gente. Boa noite. Obrigado. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.